Então, gente, hoje é um prazer receber o Patrick aqui, o Patrick Cândido Barbosa. Ele é engenheiro agrônomo, é tenente da Polícia Militar Ambiental. Aí depois ele vai se apresentar melhor, né, para a gente, o Patrick. Então, é um prazer recebê-lo aqui e iniciar a nossa comemoração da Semana do Meio Ambiente, que para a nossa profissão é bastante importante, e é isso que o Patrick vai falar um pouco para a gente hoje. Patrick, obrigada, muito obrigada por participar do nosso simpósio, por aceitar estar aqui com a gente. É um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de ter me atendido aí naquele momento que eu precisei, solicitei, e unindo o útil ao agradável aí, né? A gente trocar essa ideia, né? Aproveitando a Semana do Meio Ambiente e o fato da profissão aí que a gente almeja ser tão importante essa associação aí. Com certeza. Obrigada, Patrick, fica à vontade. Eu vou desligar minha câmera, mas se você precisar, eu estou por aqui. E aí, como a gente combinou, se for aparecendo perguntas no chat, eu vou te avisando, tá? E aí também, acho que se alguém quiser ligar o microfone para falar, né? Como você falou, fica legal, que fica bem interativo. Show de bola. Joia? Bom, gente, como a professora disse, a gente fica aberto aí a qualquer questionamento, a qualquer momento, e preferencialmente, se for possível, por áudio, eu acho mais interessante, porque eu dei uma diminuída aqui na caixa de texto, mas ela vai me avisando aí, à medida que eu for apresentando, caso surja alguma dúvida. Então, o tema que eu sugestionei aí para passar é referente à Semana do Ambiente e à sensibilização do profissional, né, na preservação da natureza, com ênfase jurídica e atuação da Polícia Militar Ambiental. Eu tentei associar essa questão do profissional, o engenheiro agrônomo, com a questão do meio ambiente, né, e tentei também associar a questão jurídica, que foi uma coisa que eu senti muita falta na faculdade, quando eu fiz o curso de agronomia, em que pese eu já estar trabalhando na área, né, jurídica há um tempo, né, como policial militar, eu senti essa falta, né, desse tema assim, para o profissional, porque todo profissional, no geral, acaba lidando com a área jurídica de alguma forma ou outra. Então, achei muito importante salientar isso. Formação acadêmica e profissional. Eu sou graduado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em 2010, e também formado em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo. Na sequência também eu sou da turma 012, fiz Agronomia pela Universidade Federal de São Carlos, e especialização em Ciências Jurídicas pela Unixul. Atualmente, eu estou fazendo mestrado aqui na Universidade Federal de São Carlos, na área voltada a mais uma linha de gestão de paisagens e geociências, nas ciências ambientais. Então, assim, eu quis desgarrar um pouquinho de uma linha que tem, né, no mestrado aqui da UFSCar, que é Ambiente e Sociedade, que é mais atrelada à área jurídica, e quis mergulhar nas questões mais de geociência, paisagens, enfim, essa questão assim, de meio ambiente, propriamente dito. Atualmente, profissionalmente, eu atuo como comandante de Polícia Militar Ambiental na região de Araraquara, né? A gente tem uma circunscrição bem ampla de cidades que a gente atua, né? Atualmente eu sou responsável por 20 cidades circunscritas a São Carlos e Araraquara, mas eu estou na Polícia Militar há 14 anos. Então, é bem recente essa minha experiência como policial militar ambiental, mas é muito intensa. Nas questões de fiscalização e legislação, a gente acaba se deparando com muitas nuances e muitas novidades aí, as quais eu quero dividir com vocês, né, porque muitas vezes
a gente se depara com profissionais, com agrônomos, biólogos, né, na nossa carreira, entre outros profissionais, e a gente percebe que eles acabam não tendo muito conhecimento do que é a carreira de seja um profissional né, das ciências ambientais, entre outras áreas, do executivo, né? Então, a gente aqui do executivo acaba atuando em algumas situações, alguns atendimentos que acabam chamando a atenção, né? Que eu quero dividir com todos aí. Vou aprofundar quanto à polícia ambiental, contextualizar a polícia ambiental na sociedade aí, né? Então, a gente tem a polícia ambiental como a maior força do Estado, tá? Voltada à proteção da natureza da América Latina, em questões de efetivo. Então, hoje a gente tem 2.144 homens e mulheres imbuídos dessa missão de proteção do meio ambiente. Ela atua em todo o estado de São Paulo e é dividido em batalhões. Né? Como a gente tem essa doutrina militar, a gente tem essa divisão em batalhões. Então, a gente pega o estado de São Paulo e divide em 4 partes. Tá? Conta com recursos de monitoramento por satélite, assim como outros órgãos, né? E monitoram as regiões de interesse e locais de difícil acesso. Né? A gente atua de maneira especial nas regiões de relevância, né, no estado, entre elas unidades de conservação, áreas de preservação, né, que são previstas na legislação, entre outros locais. Eu, como comandante aqui do 2º Pelotão da 4ª Companhia, do 4º Batalhão, como vocês podem ver aqui, é onde eu atuo. Tá? Então, o 4º Batalhão, que é sediado em São José do Rio Preto, ele pega 2/3 do estado de São Paulo e se divide em companhias, e essas companhias se dividem em pelotões, e cada um com o seu tenente, que é o meu caso, que eu sou responsável por uma área, certo? Então, assim, aprofundar o trabalho que a gente costuma fazer. A gente tem várias vertentes de atuação que acaba chamando a atenção pelas suas peculiaridades regionais. Isso eu já adianto. Por exemplo, o batalhão que trabalha lá no litoral, vamos dizer assim, com a questão marítima, né, das fiscalizações, ela tem uma rotina de trabalho e eles vislumbram outros tipos de ocorrências que chamam mais atenção do que nós aqui no 4º Batalhão, que é um setor muito mais sucroalcooleiro, vamos dizer assim, com cultivos de cana, enfim, entre outras, né? Então, questão de rota de tráfico de animais. Então, são outras realidades que a gente acaba tendo que se ater, né? Mas não deixam de ser diferentes. Entre as vertentes que nós temos, a gente tem aí a gente trabalha com a prevenção na questão de animais silvestres em cativeiro e a questão dos maus tratos, né? Então, juntamente com outros profissionais, como médicos veterinários, biólogos, entre outros da área, a gente faz a fiscalização de denúncias nesse sentido, né? Então, muitas vezes a gente acaba levantando informação e identificando alguns tráficos, algumas situações de tráfico de animais, e a gente, junto com isso, identifica a situação de maus tratos deles, né? Então, acaba sendo uma situação que chama muita atenção e demanda de atuação imediata para o bem da fauna, no caso, né? Você vê essa situação desse animal aqui, acho que é um periquito aqui, tá dentro de uma garrafa para ser traficado, né? Foi detido aí, foi apreendido recentemente. Então, entre as ocorrências que a gente identifica, né,
a gente pode salientar que é muito comum aqui na nossa região a questão de aves em cativeiro, né? Então, além da gente ter uma autorização, né, do IBAMA, com o Cadastro Técnico Federal, tudo regulamentar, né, junto ao sistema que é responsável por esse registro, né, a gente tem outras verificações que são necessárias, como a condição da ave quando a gente vai fazer essa fiscalização, quanto à limpeza da sua gaiola, se ela o animal está sendo alimentado, entre outros, né. Então, no caso aqui é uma apreensão de aves, assim como aqui, ó, a gente tem apreensão de aves em cativeiro de maneira irregular. E quando ela está irregular, independente das circunstâncias, se ela está sendo bem tratada ou maltratada, se ela é uma ave que não é registrada pelo IBAMA, ela é apreendida e a pessoa ela acaba sendo autuada e responde criminalmente. Na mesma situação aqui, a gente tem a questão dos maus tratos de animais, né? Uma situação bem complicada, que o policial também acaba se deparando, assim como outros órgãos fiscalizadores do meio ambiente, e depende de várias análises, né, para fins de agravamento dessa condição de maus tratos dos animais. Aí aquela pessoa que tem, eu gosto de cobra, tal, tem também toda uma sistemática, né? Não só a nativa, né? Vamos dizer assim, o animal silvestre, no caso da jiboia aqui, né? Que por ser silvestre, ela demanda de algumas exigências legais para você ter uma em casa, mas também a corn snake. Corn snake é a cobra do milho, né? Conhecida como cobra do milho, ela é um animal que não é nativo, ele é exótico, mas também demanda de algumas legislações para a gente ter, tá? Principalmente a questão desses répteis, ok? A gente tem aqui essa arara canindé, também apreendida numa ocorrência, né? Ela é muito bonita, chama muita atenção, mas ela acaba, por ser nativa, tendo todas as exigências para se tê-la em casa, vamos dizer assim, né? Se ter em um ambiente doméstico. E da mesma forma, os animais de tração, que a gente costuma atender muitas ocorrências nesse sentido, né? O equino, que muitas vezes é maltratado em algumas circunstâncias, né? Até mesmo por falta de cultura da própria pessoa que a possui. Então, aí acaba demandando essa atuação na preservação por nossa parte. A gente tem a situação também de prevenção à caça e pesca irregular, né? Que a gente percebe aqui, eu até coloquei essa foto mais antiga para a gente enaltecer a questão cultural mesmo. A gente sempre percebe muito que acaba sendo recorrente, né? Vem de pai e filho que gosta e acaba passando um para o outro, assim, esse costume de fazer esse tipo de coisa, né? Claro que existe a modalidade de, não vou dizer caça, mas de controle, né, legalizado no Brasil, mas ela demanda de todo um rol de exigências para estar sendo feito, né? E não é que você, quando vai no restaurante comer vai no restaurante comer uma carne de jacaré aqui, pô, mas será que eu estou comendo um jacaré regular? Com certeza, se você está no lugar correto, ilegal, você está comendo uma carne legal, né? Não é que você nunca vai poder comer uma carne desse tipo, mas demanda de exigências técnicas para que seja feita a criação, né, abate e consumo, né? Nós, como engenheiros agrônomos, temos que saber, né, essas demandas e essas exigências, né? Então, aqui algumas ocorrências que eu destaco, né? Que a gente costuma, com frequência, nos deparar. Exemplo, essa primeira aqui, a apreensão de armas e equipamentos de caça. É muito comum a gente se deparar com ocorrências desse tipo, inclusive, antes de ontem, tivemos duas nessas circunstâncias. No caso aqui, arma de fogo.
Não tem a carne aqui, mas não dá para identificar. Mas para fins de curiosidade, quando a gente tem uma ocorrência nesse sentido, que a gente tem a carne toda, já o animal todo, né, já secado, vamos dizer assim, né, já limpo, a gente tem que fazer toda uma coleta de material e pericial e encaminhar para a perícia para identificação se realmente essa carne é de animal silvestre ou não. Aqui já está mais fácil identificar, né, que é de jacaré aqui. Mas é uma situação também bem complicada. Aqui também outra situação de caça, de capivara, né? Quantidade de carne apreendida, e eles costumam fazer esse tipo, os infratores, vamos dizer assim, costumam fazer esse tipo de empreita à noite, né? Que é onde eles veem mais propício para estar fazendo a caça. E a pesca também, a gente acaba tendo algumas pontuações, algumas exigências também legais quanto à pesca. Então, aquela pessoa que está aqui participando, que gosta de pescar, sabe, né, que tem a época da piracema, né, aquela época que a gente, em alguns rios, tem algumas limitações de métodos de pesca, né, então é o período do defeso do animal, né, do peixe, né, no caso. A gente tem que ter toda essa cautela para respeitar e permitir que nas próximas épocas, né, de alta a gente consiga fazer a pesca, né? O profissional que depende disso consiga fazer. Então, por isso que a gente chama atenção e nós fazemos essas fiscalizações, né? Então, assim, aqui são os resultados da Polícia Militar Ambiental na última piracema, com 140 embarcações apreendidas, 55 mil metros de redes ilegais apreendidas, 10,6 toneladas de pescados apreendidos, né? Então a gente percebe que mesmo com a orientação, né, com a divulgação que a gente tem da mídia, as próprias abordagens orientativas que a gente faz antes da piracema, a gente percebe mesmo assim que a gente tem sempre um ou outro, ou vários, né, como a gente pode ver a nível do estado de São Paulo, de pessoas que acabam não cumprindo com a determinação do defesa. Patrick, só te interrompendo, tem uma pergunta aqui, ó, que eu falei que eu ia te falar. O Thiago está perguntando qual a forma que vocês abordam caçadores quando provavelmente estão armados. Boa pergunta. Então, os procedimentos de abordagem de caça, assim como de qualquer outro tipo de ocorrência que seja, né? Porque a gente é polícia ambiental, mas a gente é polícia militar. Então, o principal foco de uma abordagem de sucesso é você não ser surpreendido, você tem que surpreender, né? Então, o policial tem toda uma técnica para chegar próximo, identificar, né? Porque quando o infrator caça, ele tem toda uma metodologia de uso de farolete, né? De seguir rastro, né? E algumas outras nuances que a gente acaba identificando aí com a experiência, mas o principal é a gente chegar e surpreender, a gente não ser surpreendido. Esse é o principal enfoque. Beleza? Acho que me fiz entender. Bom, vamos lá. Desmatamento, queimadas e ocupações regulares. Também é outra vertente do policiamento ambiental, né? Acho que eu não sei, quem gosta de ir pescar, não que seja ilegal, né? Mas quem gosta, por exemplo, vai para Mogi, para o Rio Mogi, que é mais perto aqui. Aí você vê aquelas edificações que tem logo na beira do rio, assim, já tem as construções. Então, tem toda uma atenção jurídica para a fiscalização dessas ocupações que são ditas irregulares,
que demanda do policial militar ambiental um conhecimento, né, e uma análise em loco aí para verificar se aquela pessoa proprietária daquela faixa de terra, né, ela é passível de ser autuada ou não, que é outra coisa muito, muito recorrente pela cultura que a gente tem aqui no Brasil e a gente acaba tendo que combater, né? Bom, as ações que a gente verifica nesse sentido, a gente tem a Operação Corta-Fogo, que a gente está no ápice do início, né, da Operação Corta-Fogo, que é referente à época de estiagem que a gente vive, vai começar a viver, né, a partir dos próximos meses, e esse período de estiagem, ela acaba demandando algumas ações preventivas, né? E uma delas que é muito, nos chama muita atenção, principalmente aqui na região do estado, da parte nordeste aqui do estado de São Paulo, é referente aos cultivos de cana. Tá? Eu sei que a gente sabe que a cana tá dominando boa parte do estado, de outros estados também, mas por ela ser uma atividade de alto risco, a gente nós, né, dentro de algumas posturas preventivas, junto com o Ministério Público, com a Coordenadoria de Fiscalização de Biodiversidade, as próprias usinas, a gente acaba tendo algumas medidas preventivas para evitar que esse fogo tome conta aí do período de estiagem, tá? Aqui, ó, a gente também tem uma ocorrência referente a loteamento irregular, loteamento clandestino e manancial, ou seja, aqui estava havendo um loteamento em uma nascente, em todo o regramento de proteção protetivo a uma nascente, e as equipes identificaram aí essa infração. Da mesma forma, aquela pessoa que tem vamos dizer, aquele rancho na beira do rio, né, ele tem aquele rancho há muitos anos e resolve fazer alguma alteração, construir, enfim, também está passível de ser autuado dentro da legislação atual nossa. E, da mesma forma, aquelas fiscalizações que nós fazemos por monitoramento de satélite, que esse daqui é um exemplo muito, muito claro para os senhores estarem identificando aqui, né, para vocês estarem vendo. As imagens temporal de satélite. Tá? Então a gente faz essa comparação de imagens históricas, que elas são denominadas, né? E faz e a gente já traça aqui as medidas do local, do maciço florestal, no caso, aí, que foi suprimido, e responsabiliza o proprietário, né? Essa postura é uma postura muito recorrente, né, e demanda bastante atenção nos monitoramentos que a gente acaba fazendo aqui no policiamento ambiental. Patrick, acho que agora, aproveitando, o Giovanni perguntou assim, como você vê a nova lei ambiental? Pois nela os avanços e assuntos que são bem controversos. Isso, de alguma forma, altera a sua forma de trabalho? Então, a lei ambiental, a nova, né, já tem um bom tempo, né? E ela, na verdade, ela alterou em alguns princípios de fiscalização por parte por parte nossa, de todos os fiscais da lei, né, da lei ambiental propriamente dito. E ela acaba gerando algumas doutrinas, tá, que acabam norteando a nossa atuação. Então, eu não vejo como dificultoso, tá? Então, nós do policiamento ambiental, como a gente tem o princípio de atuar conforme a legalidade, né, e a doutrina no sentido de preservação do meio ambiente, mesmo que haja algumas nuances dificultosas, a gente acaba atuando, né? Não tem como deixar de atuar.
uma das provas disso, dessa evolução, é a própria resolução da Secretaria de Infraestrutura do Meio Ambiente, né, que é recente, inclusive, ela tem 3 ou 4 meses de promulgação, e ela dá todo o norte para a Polícia Militar Ambiental e a Coordenadoria de Fiscalização de Biodiversidade quanto às atuações, a forma de atuar, a forma de analisar, né, e os valores de infrações administrativas. Então, eu acabo não vendo como um problema, assim, uma controvérsia, vamos dizer assim, né? A gente acaba atuando conforme as regras são ditas. E caso haja controvérsia, a gente tem o Poder Judiciário, né, para estar rebatendo o que a gente deliberar como correto. Ele continua escrevendo aqui, Patrick. Tá. Isso, ela de certa forma flexibiliza os licenciamentos, que acredito ficar mais difícil a fiscalização. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Fala de novo, professora. Tá. A última do Giovanni. Sim, ela, de certa forma, flexibiliza os licenciamentos, né? Que acredito ficar mais difícil a fiscalização. Sim, com certeza. Essa flexibilização acaba por ser mais fácil, né? Por ser mais... inclusive, falando de licenciamento, a gente tem até os licenciamentos que são autodeclaratórios, né? Então, eles independem de uma prévia análise de um órgão licenciador, por exemplo, da CETESB. Não sei se vocês já ouviram falar do Via Rápida, né? Então, é uma das possibilidades, inclusive, que já existiam antes dessa nova lei, tá? Que não é a lei que eu falei, da resolução que eu falei anteriormente, mas elas já realmente flexibilizam algumas posturas, né? E dificultam realmente a questão da fiscalização, porque acabam sendo, por vezes, autodeclaratórias, né? Então, realmente complica. Isso realmente complica para o profissional fiscalizador. Tem mais 2 perguntas aqui. Posso falar? Show de bola, vamos lá. O Igor perguntou se existe uma largura correta para estradas próximas à plantação de cana. O normal de uma estrada de servidão, vamos dizer assim, daquela estrada onde costumeiramente passam os veículos, né? O normal é, no mínimo, tem que ter os aceros normais, né, de 3 metros de cada lado, mais a rodovia que vai passar, né, essa estrada de terra que vai passar os veículos. Eu daria aí, no mínimo, uns 10 metros. 10 metros entre um cultivo e outro, eu diria isso. Partindo, agora, tem o detalhe dos aceros entre os maciços florestais, né? Esse, por lei, ele tem que ter no mínimo 6 metros, tá? E o Giovanni e o Rodrigo, o Rodrigo ficou mais na dúvida se toda essa legislação, isso que estava falando em relação ao Giovanni, era em relação ao Código Florestal ou à legislação ambiental? O Código Florestal também abarca, né, a legislação. A legislação ambiental. É tudo uma coisa só. Inclusive, na sequência, eu até vou passar uma ideia hierárquica de leis, né, às quais a gente tem que ter atenção. Todos os profissionais que atuam no meio ambiente devem ter atenção, porque uma está atrelada à outra. Então, a gente, da própria lei do meio ambiente, que a gente parte para os decretos, depois para as portarias, e assim a gente vai norteando as legislações. Mas a lei de crime ambiental, por exemplo, ela é baseada no Código Florestal, né, de 2012. E o professor Fernando
fez uma pergunta também. A Polícia Ambiental tem uma equipe de geoprocessamento para fazer esse monitoramento de desmatamento com imagens de satélite? Pois é, professor, a gente trabalha com metas também, o senhor sabia? Então, é assim, cada companhia, cada área, por exemplo, a área a qual eu sou responsável, são 52 cidades, a gente tem uma equipe que diariamente é responsável por tem uma meta de coordenadas para serem fiscalizadas, principalmente em locais de atenção, como na beira do Rio Mogi ou maciços florestais, então tem esse monitoramento constante. E desse monitoramento, o policial gera um relatório de informação técnica, chamado de RIT. E esse RIT é analisado pela seção operacional aqui da companhia e é filtrada para a equipe policial atender em loco e fazer essa comparação por lá. Né? Na maioria das vezes a gente acaba tendo, infelizmente, né? Infelizmente, um resultado positivo quanto às supressões, né? Vamos dizer assim. Mas sim, a gente tem uma equipe técnica que sempre está fazendo esse monitoramento. E agora a última, depois vem mais. Show. Como é feita a fiscalização quanto às companhias do setor de concessão de rodovias? Pois vemos com frequência desmatamento e construções próximas a nascentes e afins. A Thaís que perguntou. Em rodovias? Em rodovias, ela falou. A fiscalização em companhias do setor de concessão de rodovias. Sim. As fiscalizações de rodovias, da mesma forma que outros locais, é realizado pela Polícia Militar também, assim como os órgãos licenciadores, né, que é a CETESB, entre outros, mas como a gente tem um efetivo maior, a Polícia Militar Ambiental acaba indo nessas denúncias, caso haja alguma irregularidade, né, e fiscaliza esses licenciamentos. Na maioria das denúncias, pelo menos a nível estatístico, tá? São mínimas as infrações desses órgãos, pelo menos concessionária, as que a gente tem fiscalizado. Aqui tem as concessionárias, aí tem a Rumo aqui, logística, a gente fiscaliza bastante. O que a gente acaba vendo mais infrações que a gente acaba fazendo é prefeitura, por incrível que pareça. Então a gente acaba autuando algumas prefeituras por falta de conhecimento técnico na obtenção de licenciamento. Mas concessionárias é competência da Polícia Militar Ambiental, juntamente com o órgão licenciador, que é a CETESB. Mais alguma? Por enquanto foram essas. Fechou. Espero ter tirado as dúvidas aí. Apareceu mais uma. Quer responder ou quer depois? Show? Não, vamos lá. Show de bola. Polícia Ambiental também pode atuar quando encontra alguma irresponsabilidade nas barragens ou apenas a Agência Nacional de Mineração? Barragens. Barragens. De mineradora, eu imagino que seja, né? Tá. Nesse caso, como é uma atividade de exploração, como eu disse, na situação da concessionária, a gente acaba não tendo a competência direta, tá? Mas quando a gente constata alguma irregularidade, a gente relata isso em termo próprio, que é o nosso termo de vistoria ambiental, e encaminha via ofício para o órgão competente. Então, várias situações que a gente acaba sendo meio que um triador, né? Pela disposição que a gente tem, em tese, juridicamente, o poder de polícia, então a gente acaba conseguindo ter uma atuação mais incisiva no sentido de identificar irregularidades e encaminhar para o órgão competente. Então, a gente não deixa de atuar, mas a gente tria e destina para quem de direito aí as infrações e irregularidades, tá? E a Thaís também perguntou se o trabalho de vocês precisa ter uma denúncia para que vocês vão até o local
Ou quem fiscaliza são os órgãos? Ou vocês fiscalizam também? Ou só atendem denúncia, né? Não, não, denúncia é só uma das nossas frentes de trabalho. Como previsto na Constituição, a gente tem como missão precípua, né, a prevenção. Então, para prevenir, a gente tem que ter todo um planejamento, né, um planejamento de patrulhamento, identificação, né. Então, assim, a gente age na repressão, né, para evitar que os crimes ocorram. Então, a gente não vive só de denúncia, a gente vive de prevenção também. Então, se você está acontecendo alguma coisa no meu vizinho, ele está maltratando um animal, ele está desmatando, ele está cortando um monte de árvores. Não, a gente também age com prevenção e flagrância, né? Quando a gente identifica a pessoa, como as ocorrências que eu passei para vocês, né? As de caça, enfim, a gente acaba deparando aí na situação de flagrância sem que haja denúncia, beleza? Fora as metas que a gente tem, que eu já comentei com vocês aí, que acaba impulsionando aí as nossas ações. Tem a questão de transporte e depósito de madeira nativa também. A gente tem como eu estava dizendo, tem essa meta. Então, mensalmente a gente acaba visitando um pátio madeireiro, a gente aborda um caminhão com madeira e faz a fiscalização, né, do documento de origem fiscal, entre outras documentações exigidas, né, para se fazer a comercialização, o transporte da madeira. E vira e mexe, aí a gente acaba encontrando alguma irregularidade nessas situações. Aí algumas ocorrências mais diferentes, mas que a gente não deixa de atuar, né? Então, resgate de filhotes, de onça parda já teve. Já apreendemos granadas e arma de grosso calibre. Furto de gado acaba acontecendo. A gente também acaba atuando no próprio crime, né? Vamos dizer assim. Atuações conjuntas. Então, a Polícia Ambiental fecha abatedouro clandestino. Então, junto com o órgão competente, com a Anvisa, a gente vai no apoio e acaba fazendo essas fiscalizações. A gente não deixa de pegar as ocorrências propriamente de polícia, né? Tráfico de drogas, roubo de carro, a gente acaba se deparando. E uma outra frente nossa aqui é a produção de balões, né? Então, a gente tem atuado com muita perspicácia aí nas ocorrências de fábricas clandestinas, né, de balões. Bom, só para finalizar aí o balanço de 2020, se eu conseguir deixar registrado. Então, a gente teve 18 mil animais apreendidos e resgatados, 8 mil ações em unidades de conservações, 8 mil fiscalizações de pesca, 205 máquinas e caminhões apreendidos, 845 armas de fogo apreendidas. Então, são números bastante consideráveis aí frente os desafios, né, que essa área do meio ambiente nos impõe. Então, gente, órgãos importantes aí na fiscalização ambiental e agrícola, né? A gente tem o Ministério Público, que é um órgão muito atuante, principalmente o GAEMA, que é o Grupo de Atuações Especializadas em Meio Ambiente, né? É um órgão que, através dos promotores, sempre está provocando a Polícia Militar Ambiental para algumas atuações, entre elas cumprimento de mandado de busca, entre outras ações. A gente tem um órgão licenciador, né, que é a CETESB, que conjuntamente com a Polícia Militar Ambiental fiscaliza e concede licenças. Lógico que o órgão licenciador é a CETESB, né? Porém, algumas atividades a gente acaba agindo em conjunto, assim como a Coordenadoria de Fiscalização de Biodiversidade, o CFB. Tá? A gente tem também, né, nós como
também engenheiros agrônomos, a gente acaba tendo a fiscalização da Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, que inclusive teve uma ocorrência há semanas atrás que eles nos solicitaram para fechar um mini rodeio que estava tendo em Araraquara. Então veio o pessoal lá de São Paulo e cumpriu essa determinação. Então a gente sempre está em conjunto, sempre está ligando um para o outro e atuando aí nas demandas e denúncias. Esse daqui é o extrato que eu fiz, assim, bem simples, tá? Da questão jurídica, que eu acho importantíssimo. Nós, como agrônomos, vamos dizer nós, porque eu também me considero formado, enfim. A Constituição, né, é muito importante, que é a basilar de tudo. Né? Em seu artigo 225, fala que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Frente a isso, dessa lei basilar, que é a Constituição, nós temos outras, né, mais específicas, entre elas o Código de Água, a Política Nacional do Meio Ambiente, muito importante, questão da reforma agrária, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o novo Código Florestal. Então, as normas elas vão se afunilando, elas vão aumentando, mas vão ficando mais específicas conforme o tema, né? Mas nunca fugindo do basilar, que é a Constituição Federal, beleza? E da mesma forma, ela vai se ramificando para a questão das profissões. E aí eu quis salientar a questão da regulamentação da nossa profissão, a Lei 5194 de 66 e o nosso Código de Ética, Resolução 1002 de 2002. Tá? Eu também pontuei a questão dos limites da atuação profissional do engenheiro agrônomo, através dos decretos, né, que a gente tem, tá? Porque é lá que a gente verifica o que a gente pode, né, como profissional atuar ou não. Então a gente tem que ter sempre esse discernimento legal para depois não sofrer qualquer tipo de responsabilização jurídica posterior, ok? Semana do Meio Ambiente, galera. Ele é institucionalizado pelo decreto 86028, né? Então ela ocorreu depois de uma conferência, né, que a gente teve na ONU em 1972, e firmou o dia 5 de junho como Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente. O objetivo desse dia é reforçar o quão importante, né, a preservação do meio ambiente se faz necessário, incentivar a participação da comunidade, né, e a Semana do Meio Ambiente, pelo menos nesse ano de 2021, ela é de 5 a 9 de junho. Mas o decreto 86028, ele pontua que essa Semana do Meio Ambiente, ela sempre tem, ela sugestiona que essa Semana do Meio Ambiente seja sempre na primeira semana. Era para ser agora já, né? Mas beleza, colocaram de 5 a 9, sem problemas. Então, por que a gente tem essa semana, né? Semana do Meio Ambiente, a gente percebe que muitos órgãos, muitas prefeituras, né? Muitas empresas privadas incentivam tanto essa Semana do Meio Ambiente, né? A gente vê aqui no Ceará, essa daqui, salvo engano, foi em Jundiaí, né? A gente tem algumas escolas, enfim. Essas iniciativas aqui na Unicamp, né? Essas iniciativas, elas são de suma importância, né? E acabam tendo um feedback positivo para as próprias cidades e instituições, né, de ensino, porque a celebração da Semana do Meio Ambiente acaba sendo, além de ser educativa, né, e ter um bom resultado promocional, né, da importância do meio ambiente, ela acaba contando pontos para algumas situações, né? No caso de município, um exemplo
é o município verde e azul, né, que é uma das exigências para que a gente consiga um município, por exemplo, né, politicamente consiga o status de município verde e azul. Isso incorre em mais recursos, né, outros reconhecimentos políticos, enfim. Né, a gente sabe que o meio ambiente é atrelado, querendo ou não, ela é multidisciplinar, né, então sempre acaba atrelando com outras ideias, né, além de econômicas, políticas e sociais. Então, é sempre muito importante a gente estar atentando para essa questão. Nessa ideia, eu quis salientar dessa importância de preservação do meio ambiente. No meu grupo de pós-graduação, a gente estava, um dos amigos dos meus colegas destacou esse artigo, eu achei muito interessante, da Nature, referente à diminuição, né, uma comparação entre a diminuição das áreas florestadas, né, a diminuição das áreas florestadas e a quantidade de chuvas, né. Por que eu quis chamar a atenção, né? Então, eles pontuam aqui, ó. A gente tem aqui essa região que é denominada Amazônia Meridional, tá? Amazônia Meridional brasileira. E a gente identifica aqui, em amarelo, as áreas de desmatamento, tá? Não sei se dá para enxergar, se vocês estão enxergando tanto quanto eu, mas, enfim, ó, dá para aumentar. Então, as áreas de, né, desmatamento, a gente percebe aqui, né, e uma associação que foi feita por ele desse desmatamento com os índices pluviométricos, né? Então, aqui ele pontua uma tendência de aumento, né, ou melhor, desculpa, de redução, né? Aqui está escrito redução de milímetros de chuva por ano. Então, quanto mais próximo do desmatamento, né, mais próximo, maior menor essa precipitação. Então, tem mais desmatamento, menos precipitação. E no mesmo trabalho, ele pegou amostras, né, de outras áreas menos desmatadas, por exemplo, aqui, e identificou que a quantidade de chuvas acaba sendo até maior. Então, a gente acaba perdendo essa divisão, né, esse espaçamento de pluviométrico, vamos dizer assim, ele acaba sendo cada vez mais concentrado. E ele chama atenção também, né, por ser um tema, como eu já disse, multidisciplinar, ele pontua previsões, né, quanto à dependência do governo. Então, assim, ele identifica dois critérios aqui, o SEG e vou dizer VEG, SEG e VEG, que um é referente a um governo forte, com ideias preventivas do meio ambiente, né, a evolução da área, e aqui com um governo fraco, né, a exemplo das críticas feitas muitas vezes em algumas circunstâncias, né, que a gente tem percebido. Então, nessa previsão de um governo forte, então a gente vê que a política ela pode sim, com medidas restritivas, né, com esse freando o desmatamento, a gente consegue uma previsão mais protetiva para o meio ambiente e, consequentemente, a gente consegue preservar, né, o meio ambiente e ter menos desafios, porque esses desafios que estão sendo previstos aqui vão ser dos senhores quando se formarem engenheiro agrônomo, né, e forem trabalhar nessas regiões. Vocês vão se deparar com muito mais, por situações muito mais críticas, né, vamos dizer assim, muito mais dificultosas para a agricultura, e vai gerar um desafio para vocês mesmos, né? Então, por isso fica esse incentivo aí para a gente firmar na preservação ambiental. Alguma pergunta, gente? Não?
Tem duas perguntas. Um é um comentário, outro é uma pergunta. Posso falar? Sim. O Giovanni falou: toda cidade possui polícia ambiental? Se na falta dela a polícia militar pode intervir, acredito muito no trabalho de vocês, apenas acho que falta mais agentes fiscalizadores. Esse é um problema geral, né? Infelizmente, ainda mais com essas circunstâncias econômicas atuais, a gente vê que o quanto é difícil a questão de efetivo, né? Polícia, como eu disse, a gente tem a polícia militar aqui na minha região, por exemplo, a gente é responsável por 20 cidades. Vamos mais específico ainda, a cidade de São Carlos, ela é responsável, a equipe que fica em São Carlos, ela é responsável por Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Descalvado, entre outras cidades. Então, a gente não é um efetivo onipresente, não tanto quanto o policiamento territorial. Mas o policiamento territorial, ele consegue dar o primeiro atendimento e encaminhamento orientativo. Tá? Ele não vai fazer o atendimento especializado, até mesmo porque ele não tem a competência técnica para estar orientando ou estar tomando uma providência. Tá? Mas a providência que for exigida, ela sempre, mesmo que tarde, ela acaba acontecendo. Mas realmente acaba, dependendo do local, acaba tendo esse delay mesmo. Isso é fato. Aí tem um comentário? O Igor falou: aqui em Descalvado, a Semana do Meio Ambiente não conscientiza nem o prefeito, quem diria ser exemplo para os cidadãos. Ele fez um comentário. E aí, o Tiago falou: um tempo atrás vi publicação de uma usina despejando resto de vinhaça no rio Mogi Guaçu. Quando encontrado esse tipo de ocorrência, qual a punição para a empresa responsável? Então, essa situação eu lembro, foi algumas semanas lá no Rio Mogi, lá em Santa Rita, né, usina Santa Rita. Inclusive, me foi passado essa denúncia. E como é uma atividade potencialmente poluidora, é de competência da CETESB, mas nós, como Polícia Ambiental, e a gente sempre se faz comprometido nas nossas ações, a gente não deixou de ir até o local. Nós fomos até o local, verificamos que, salvo engano, era um vídeo que nos foi mandado, uma pessoa num barco fez essa filmagem e mostrou, enfim, nós fomos até lá. No momento que nós estávamos no local, já não tinha mais esse despejo, mas se tivesse a situação flagrancial, seria feita toda a mensuração da área degradada, né, e encaminhado por órgão responsável para análise quanto às questões de autuação. Então, a autuação, ela envolve a autoria, né, vamos dizer assim, né, quem que é o autor. Então, no caso era uma empresa, em tese, né, vou dizer em tese, era uma empresa, era uma usina, e a área que foi degradada. Então, demandaria uma análise técnica, né, do órgão responsável, então, identificado onde estava sendo feito estava sendo depositado jogado fora, essa vinhaça, ia ser feita a mensuração, né, e dessa mensuração calculado o valor de autuação referente a essa poluição, porque por ser uma atividade potencialmente poluidora. Mais alguma pergunta? Não. Eu tenho uma. Show, vamos lá. O Igor continuou, né, naquele tema, dizendo que o prefeito, pelo que entendi, já praticou desmatamento de um bambuzal e também já praticou pesca ilegal. Eu não sei se ele fez isso durante o mandato dele de prefeito ou não, mas supondo que ele tenha feito isso durante o mandato de prefeito, a autuação é diferenciada por ele ser um representante legal do povo? Não tem diferença. A única diferença que a gente, procedimental, vamos dizer assim, nessa ocorrência que eu me recordo, que foi o desmatamento do bambuzal, é feita a mensuração normal, né, da área que foi degradada, né, no caso, acho que era de uma ponte, eu não lembro onde que era ao certo,
mas nós fizemos a mensuração da área do local, nos deslocamos até a prefeitura, né, fomos até o órgão ambiental responsável do município e questionamos quanto ao licenciamento. E a partir do momento que a gente não teve um feedback positivo quanto ao fornecimento de licenciamento, as nossas posturas foram de autuação como qualquer pessoa, tá? A gente autua a prefeitura, só que em nome do prefeito, né? Só que quem responde, né, que deve ser o nome do prefeito, quem acaba respondendo é a prefeitura como um todo, né? Ela responde, ou seja, vamos dizer assim, é verba do município que vai pagar essa autuação. Mas ele responde como pessoa física também, ou não? Acaba respondendo objetivamente, né, por ele ser responsável do prefeito responsável, mas resta também as responsabilizações subjetivas. Tá, obrigada. Acho que por enquanto não tem mais nenhuma. Fechou? Acabou de aparecer uma, do Rodrigo. Para cortar bambu é preciso autorização? Então, essa é uma situação bem complexa. É muito relativo. Depende de onde o bambu se encontra. Se ele está no maciço florestal, na beira de um rio, né, é impossível ser feita uma retirada, a não ser que se tenha uma licença. Então, tem que se fazer um projeto e uma solicitação ao órgão licenciador para poder ser feita essa retirada. Se for um bambu, que é muito mais difícil de identificar, mas se for um bambu nativo, aí tem outro regramento para estar sendo feita a retirada. Mas, no geral, a gente acaba fazendo a autuação, porque eles sempre estão em áreas próximas a APP e rios, enfim. Gente, por que eu comento da sensibilização do profissional agrônomo em seu ambiente de trabalho, né, meu? Eu coloquei algumas imagens aqui e vocês podem perceber o quanto elas são... elas nos chamam a atenção negativamente, né? Então a gente vê aqui uma pessoa, esse desmatamento aqui sendo feito, né? Um gado magro pra caramba, descarte irregular de resíduos, vamos dizer assim, ou de embalagens de agrotóxicos, vamos dizer assim, e essa forma que esses animais estão sendo acondicionados, que acabaram de ser abatidos. Eu acho que todos que viram essas imagens aqui têm consciência de que isso é um ato irregular, que é uma ação irregular, a gente tem consciência disso. Mas o objetivo dessa palestra é sensibilizar as pessoas no sentido de que elas tenham isso em mente, de que isso é errado, porque consciência muita gente tem, né? Quando a gente vai passar lá no sinal vermelho que está vermelho, a gente tem consciência que não pode passar, né? Então, a gente sabe que está fazendo a coisa errada, mas a gente tem que ter esse discernimento, essa sensibilização, né? E esse é o objetivo. Que a gente veja essas posturas, né? Independente do profissional da área do meio ambiente, a gente identifica essas posturas e repudie, né? E denuncie e não torne elas como um exemplo cotidiano. Bom, eu destaquei essa foto aqui. Quem que foi o menino que perguntou de aceros? Não teve um menino que perguntou? De aceros? Não lembro quem foi. Acho que aceros de pista, de rodovia, se ele quiser. Teve mesmo, não lembro mais qual que foi. Mas, enfim, aqui quem não tem... Às vezes o pessoal não sabe muito bem, mas o acero é aquela faixa, né, que ela é entre um cultivo, por exemplo, e um maciço florestal. Mas a gente vê assim, a gente olha aqui, mas entre cana e um maciço florestal, esse monte de sujeira de capim, será que está certo? Esse é o questionamento. Então, esse é um exemplo super negativo de
de conservação de aceros. Um acero entre uma atividade potencialmente de risco potencial aí de queima, que é a cana, e uma maciço florestal, ela tem que sempre estar limpa, sem nada, e atender a distância de 6 metros entre o cultivo e o maciço. Beleza? Esse é um exemplo negativo para quem futuramente for estagiar numa usina e perceber isso. Fala para o responsável brigadista ou engenheiro agrônomo responsável que vocês estiverem estagiando, não pode isso, viu? Tem que deixar limpo aqui, porque senão se pegar fogo, não vai acabar com o maciço, hein? E para isso, a gente tem uma portaria da Coordenadoria de Fiscalização de Biodiversidade que analisa essa questão de queimadas rurais, tá? As queimadas, por lei, tá? Que é a Lei de Crimes Ambientais, ela responsabiliza tanto por ação quanto por uma omissão. E no caso aqui, o que a gente percebe? Que houve uma omissão. Então, se o responsável aqui pela região, ela não, por esse cultivo, ela não limpou, ela está omissa. Não adianta ela falar que não sabe, que esqueceu, enfim, ela vai responder, tá? E essa portaria, além dessa questão de aceros, ela tem outros critérios que exigem do produtor que elas sejam cumpridas para que ela talvez seja responsabilizada ou não, né? Então, no decorrer dos anos, teve sempre um embate aí, vamos dizer, entre aspas, tá? Positivo, entre usinas de cana e a fiscalização do Estado, tá? Muitas vezes o Estado ele foi muito recrudescido nas suas posturas e sempre autuou as usinas de cana. Então, teve uma época que eles sempre tomavam autuações quando queimava. Teve uma época que a usina queimava e ninguém fazia nada. Agora a gente está no meio termo, porque em conjunto foi criada uma planilha de nexo, que são exigências que o produtor de cana da usina eles têm que seguir. Entre eles, os aceros, né? Tem toda uma regulamentação referente aos aceros. Tem uma análise técnica quanto ao combate de incêndios, obstáculos limitadores de acesso, a recorrência, se ele já foi autuado uma vez ou não, dentro de um período específico, a análise da umidade relativa do ar, se ele tem um plano de prevenção de incêndios, chamado PPI, tá? Plano de auxílio mútuo, se a origem do incêndio foi na propriedade dele ou não, a altura do canavial, até a altura do canavial é analisada nessas circunstâncias, e o protocolo etanol mais verde, tá? Que é um programa aí incentivador do pró-álcool, né? Alguém tem alguma dúvida que eu vi aparecendo aqui? Ó? Tem, eu estava falando com o microfone desligado. O Giovanni falou, quando autuado alguma prática de desmatamento, há o reflorestamento do local ou apenas multa? Se tiver reflorestamento, vocês fazem acompanhamento? Tem, eu vou até falar mais à frente, tá? Mais especificamente. Já vou adiantar que tem, tá? Então, quando a pessoa danifica, dependente de quem seja, é exigido em alguns graus, né? Vamos dizer assim, graus menos coercitivos, vou dizer assim. É exigido que ele recomponha o dano florestal que ele realizou, né? E aí ele continuou, quando autuado, a pessoa responde um processo jurídico ou apenas é caracterizado o crime e já estabelecida a sentença ou depende do crime cometido? Não, todos os crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais, entre eles supressão, né, de mata de reserva legal, né, de qualquer tipo de unidade de conservação, ela é considerada um crime e todos os crimes seguem o processo legal,
Ela segue o processo legal e depois eu dou uma aprofundadinha referente a essa questão do processo e algumas nuances que acabam ocorrendo por ser um crime ambiental. Não é um crime de menor potencial ofensivo, não é um crime penal, mas é um crime ambiental, vamos dizer assim. Então, tem algumas nuances. O Rodrigo falou que muito boa a colocação sobre o setor. E o Tiago falou que algumas usinas colocavam fogo de encontro, né? Pouco tempo encontrei esse tipo de ação. Acredito que tenha sido proibido. Caso encontre esse tipo de ação, qual a forma da Polícia Militar Ambiental descobrir que realmente colocaram fogo de encontro? E qual atitude ser tomada? Entra em contato com a brigada da empresa ou diretamente com a empresa? É isso mesmo, né, Tiago? Essa modalidade do fogo contra fogo, ela é uma ação prevista, tá? Ela é uma atividade prevista, inclusive, pelo próprio Corpo de Bombeiros, quando ele atua nessas circunstâncias, tá? Não sei se... bom, vocês devem... um ou outro deve trabalhar na área, deve ter verificado, mas para nós, né, quando a gente constata via satélite, porque assim... quando começa a Operação Corta-Fogo, nós temos todo o monitoramento de satélite de calor, né? Então, também temos essa meta de atendimento. Não é só aquele monitoramento da supressão. A gente tem o monitoramento dos satélites específicos que nos mandam coordenadas de calor, e essas coordenadas de calor a gente tem que atender e verificar o que ocorreu em loco, né? Normalmente é uma queimada, sempre são queimadas irregulares, né? Mas a modalidade fogo contra fogo, ela é permitida. Ela é uma atividade permitida desde que devidamente relatada e justificada pelo responsável da brigada da usina. Então, se ele fundamentar a postura que ele tomou, e fundamentar de maneira técnica na análise do policial que estiver lá no atendimento, é bem corriqueiro que seja tranquilo, até mesmo porque as imagens de satélite, os pontos que nos identificam onde que ocorreu o fogo, elas são pretéritas à ação dessa ação fogo contra fogo, tá? Então, acaba sendo uma postura permitida. Beleza? Ele escreveu: alguns animais acabam ficando sem saída. Mesmo assim, é permitido? Acho que quando não é criminoso, né? Não. Então, o que está sendo o contraponto na questão é eliminar o incêndio. Então, assim, se você usar o fogo contra fogo para prevenir que 120 hectares de um cultivo, de um local, ela seja danificado, essa técnica é permitida. É permitida independente dessa previsibilidade de dano que já está ocorrendo. Porque, assim, se a gente ficar omisso, vamos lá, a brigada chega lá, fica omissa. Pô, se eu fizer fogo contra fogo, eu vou matar 10% da fauna que está ali naquele cultivo. E se matar os 100%? Entendeu? É isso que a gente tem que ver no momento da crise, né? É o ato que vai lesar menos o meio ambiente. Então, por isso que essa modalidade é permitida. Fechou? Por enquanto não tem mais nenhuma. Tá ok. Então, a questão do acero, né? Só terminando, então a gente vê, e é uma coisa que eu tenho percebido nos atendimentos de ocorrência, é bem complicado para as brigadas de incêndio, mas mas depende de um staff, de um planejamento das usinas, então a responsabilidade é total delas. A gente vê, por exemplo, a gente está numa queimada aqui, a gente tem uma queimada de cana, a gente vê o risco de aproximação, né? Tem o risco de aproximação de um maciço ou de um bioma, que é o nosso aqui, o Cerrado, principalmente, né? A gente tem Mata Atlântica também,
mas a gente tem muito cerrado aqui, que é uma mata, um bioma que ele é muito peculiar quanto às características na estiagem, então ele pega fogo muito fácil. E somado com com a cana, né, que ela também é o cultivo muito perigoso, né, e a falta de prevenção e combate acaba gerando esses dados negativos, tá? Esses dados negativos. O pessoal fala, mas o fogo ele é característico do cerrado, para transição, para recomposição do próprio maciço, do próprio local ali. Mas tem algumas situações que a quantidade de vezes que esse bioma sofre as queimadas, você acaba perdendo o bioma. Então, é muito complicado essa justificativa aí da queima para recomposição natural, né? Enfim. Aí nessa questão, né, já chega o questionamento que algumas reuniões a gente conversa, mas como que o fogo se origina, né? Quem que é o responsável por esse fogo? Muitas vezes a gente não identifica. E aí algumas vezes o pessoal fala combustão espontânea. Será que existe, né, a combustão espontânea nas nossas condições que nós vivemos? Como que acontece a combustão espontânea? Sem fonte calorífica externa, né? Então, uma substância com temperatura de autoignição relativamente baixa começa a liberar calor. E o que pode ocorrer de várias maneiras, como através de oxidação e fermentação. O calor não consegue escapar e a temperatura do material aumenta. A temperatura do material sobe acima do seu ponto de ignição, a combustão começa a acontecer, se estiver presente um oxidante suficientemente forte como o oxigênio. A cana, ela fermenta, ela só fermenta depois da colheita, com os métodos que a gente aplica, né? A cana é composta de açúcar, ela é uma atividade de risco, mas usina alegar que a autocombustão pode fazer com que pegue fogo é bem complicado. Então, isso a gente sempre, na maioria das vezes, a gente atrela as causas a ações ou omissões antrópicas. Tá? Então, aquele negócio que caiu uma garrafa na rodovia e o sol, pelo ângulo, incidiu uma luz mais intensa que fez pegar fogo, gente. Não é uma desculpa que cola muito, não. Mas o fogo acontece e a planilha de nexo causal está ali, né, aquela que eu comentei anteriormente, ela está ali para nortear o policial militar ambiental que analisa a ocorrência em si, para não ser também, né, negligente, né, e nem abusivo na sua avaliação. Então, por isso que a gente chegou nesse divisor comum, assim, da atuação do profissional que for fiscalizar essas circunstâncias, principalmente aqui na região. A gente tem muito essa expertise. Então, a gente teve aquele questionamento jurídico, né, da responsabilização. A comprovação, né, da comprovação de responsabilidade, vamos supor, a gente identificou a autoria, a gente tem a autoria, tá, o autor da queimada, a gente tem a materialidade, ou seja, a gente tem a queimada ocorreu, os aceros estão sujos, né, algumas posturas foram omissas por parte do autor, identificamos a pessoa, a gente faz a mensuração e essa mensuração gera uma autuação. Essa comprovação da responsabilidade, ela gera uma autuação, que é a autuação pelo policial militar ambiental, uma responsabilização administrativa, né, que é o auto de infração ambiental. Essa responsabilização também gera
uma responsabilização penal, ou seja, é encaminhado para a Polícia Civil, né, para a instauração de um inquérito quanto ao crime, né, um crime ambiental cometido. Então, elas correm em vamos dizer, duas esferas, tá ok? Porém, o que acontece? Né? A esfera administrativa, ela é um pouco mais célere, tá? Então, dessa constatação do auto de infração, o autor ele passa por um chamado atendimento ambiental, que é uma análise que é o que ocorre por dois órgãos, pela Polícia Ambiental e pela Coordenadoria de Fiscalização de Biodiversidade. Então, acontece essa análise para homologação do auto de infração. Então, além do policial ir lá constatar a infração e fazer a autuação, tem essa instância de análise da própria infração por um agente da Polícia Ambiental, um outro agente, claro, e um especialista da Coordenadoria de Fiscalização de Biodiversidade. Aí, nesse momento, é homologado o auto de infração e desse atendimento ambiental que acontece, dependendo da postura do responsabilizado, com a homologação do auto de infração, gera um TCRA, que é um termo de compromisso de recuperação ambiental. Tá? Por quê? Né? Toda a lesão, né? O crime lesivo, né? O crime ao meio ambiente, ele vai gerar uma responsabilização administrativa, uma responsabilização penal e a responsabilização civil, que é de reparação do dano. Mas o que acontece? Né? Como a gente sabe que o nosso sistema judiciário sempre é muito, vamos dizer assim, cheio, né? Está sempre com demandas full, a gente institucionaliza o termo de compromisso de recuperação ambiental. Ele substitui, em tese, a ação civil pública ambiental, a responsabilização civil. Ou seja, do atendimento ambiental, ele o autor firmou um termo de compromisso de recuperação ambiental. Esse termo de compromisso ele tem um prazo para ser realizado e ele é fiscalizado rotineiramente, né, por meios de relatórios do próprio autor e de idas para fins de auditoria da Polícia Militar Ambiental e por parte do próprio CFB. Na maioria das vezes, o CFB. Então, ele vai fazer essa fiscalização desse termo de compromisso de recuperação ambiental. Agora, o que acontece? Se a pessoa não cumpre o que ele se comprometeu a fazer, o que vai acontecer? Esse termo de compromisso ele vai gerar uma ação civil pública por manifestação por parte do CFB junto ao Ministério Público. Tá? Então, é uma esfera, é uma possibilidade de se evitar que os fóruns, né, os fóruns do meio ambiente, elas se superlotem dessas situações. Agora, vamos supor o lado positivo da coisa. Você tem o TCRA, né, o termo de compromisso de recuperação ambiental, e a pessoa, ela cumpre tudo certinho, ela sofre, ela recebe o auto, ela vai no atendimento ambiental, ela reconhece, não, realmente eu errei, o que eu tenho que fazer? Você tem que replantar 500 mudas em tais circunstâncias até um tal período em tal área. Não, vou fazer. Ele vai lá e faz tudo certinho. Mas se como eu tinha comentado, a gente tem a parte penal. Então, a gente percebe aqui também um link entre o processo crime e a esfera administrativa. Por quê? Quando isso daqui chegar no juiz, pode ser por análise do TCRA, do cumprimento desse dano, dessa reparação de dano, faça-se a transação penal, ou seja, vamos dizer assim, o arquivamento da parte criminal. Então, a pessoa ela não deixa de ter o antecedente, né, mas ela não sofre as sanções da parte penal
da autuação, de todo esse trâmite da responsabilização por um crime ambiental. Então, por isso que fica sempre a orientação, né, da pessoa que ela não tenha o direito da defesa, de contrapor, claro que não, quando está certo, ele tem que ir atrás. Mas essas circunstâncias, elas facilitam esse gargalo para que não haja tantas demandas e os processos eles se estendam por muito tempo, até mesmo porque o bem jurídico aqui tutelado, tá, o maior bem aqui é o meio ambiente, tá? Não é multa, não é receber pagamento de multa, recolher multa para o Estado, não, o bem maior aqui é o meio ambiente, então ele que tem que ser o foco na preservação, enfim. Alguém tem alguma dúvida desse? Tranquilo? O Igor fez uma pergunta, sobre queimada ainda. Sim. No caso de queimada que atinge matas de reserva legal, a multa é baseada na metragem atingida? Se sim, o cálculo é feito em cima da área total ou apenas calculado pela área da reserva? Aí ele escreveu, dando exemplo, a queimada acidental, né, entre aspas, da cana, que pode atingir a área de reserva legal. Sim, a área de reserva legal ela tem um artigo específico para mensuração de infração, vamos dizer assim. Então, no caso, quando a gente tem a destruição por fogo de uma reserva legal, que se constate a responsabilização e vamos gerar uma multa, a gente faz para a cana, a gente faz a mensuração da cana, né, e aplica o artigo específico para a cana, que ela é uma metragem que o valor é um pouco mais inferior, e depois vai e faz a mensuração dessa reserva legal, que o valor por metro quadrado acaba sendo um pouco maior, mas muito maior. Inclusive, depois de alguns slides, eu vou passar de um exemplo para vocês, que é uma associação com queimada. Inclusive, se ocorre queimada nessas áreas, a multa, vamos supor, era 5 mil metros, 5 mil reais, não é 5 mil, é pouco, é 50 mil reais, se não me engano, 50 mil reais por hectare. Desse cálculo de 50 mil reais por hectare, ele é aplicado do dobro. Então, a multa acaba sendo muito alta. A título de curiosidade, né, não sei se vocês acompanharam ano passado, a queimada da reserva da unidade de conservação do Jataí, que é a maior unidade de conservação do estado de São Paulo, e está muito perto de nós aqui, está? Ela fica em Luiz Antônio, aquela vicinal que a gente vai para Ribeirão Preto, entra um pouquinho perto de Ribeirão Preto, entra à direita para Luiz Antônio, é a maior unidade de conservação do estado. Ela é muito grande, mas muito grande, muito grande. E o ano passado tivemos uma queimada lá. E lá é uma unidade de conservação Cerrado, bioma Cerrado. E por diligências e investigações identificou-se que a responsabilização era da CPFL por alguns cabos que passavam por lá, de fiação, de energia, que por causas desconhecidas cedeu com a queda de uma árvore lá e pegou fogo em toda a unidade de conservação. Foram meses queimando. A unidade de conservação queimou por meses. Essa autuação da constatação gerou uma multa de 47 milhões de reais o ano passado para a CPFL. Então, é um valor bem alto, inclusive pelo fato de ter sido aplicado por fogo. Tá? Então, é um exemplo. Ó, a gente tem essa ideia aqui também, né? Eu tô lá, tenho minha fazendinha lá, tranquilo. Pô, vou pôr uns gadinhos ali, né, na beira do rio para beber água, para aproveitar essa cena bucólica, né, para tentar... Não, isso daí, a gente acha isso certo?
aparentemente, quem não tem conhecimento vai achar, isso é normal, colocar um animal tem que ficar no meio do mato. Enfim, mas isso é errado. E as circunstâncias disso é parecida com a de queimada. Então, como vocês podem ver aqui, que é o artigo 43. Deixa eu ver se eu consigo... deixa eu tentar aumentar para vocês aqui. Aqui, deixa eu ver se eu pego o jeito. Artigo 43. Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação ou utilizá-las com infringência das normas de proteção em área considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão competente. Ou seja, tudo depende de licença, tá? Quando exigível ou em desacordo com a obtida. Multa de 5 mil a 50 mil reais por hectare da fração. Os valores das imposições da multa decorrentes do caput são diferenciados com as seguintes vegetações e estágios sucessionais. Então, a gente tem que analisar aqui se a vegetação é pioneira, né, ou demais formas de vegetação, incluindo maciço arbóreo, se a vegetação é estágio secundário, se ela é estágio inicial, secundário inicial, ou secundário médio de regeneração, ou secundário em estágio avançado. Então, cada estágio, que é o patamar que se encontra o bioma, né, próximo do seu clímax, vamos dizer assim, ele vai aumentando os valores. Os valores eles vão aumentando por hectares. E isso vai gerando autos de infrações cada vez mais altos, vamos dizer. Então, depende, são vários critérios que o policial tem que analisar para discernir as autuações, né? Então, cada um tem um critério específico de análise. Então, gente, esse tipo de postura é totalmente irregular, é ilegal. Tá ok? Aproveitando, Patrick, a Laiane fez... Bom, o Rodrigo falou que a Petrobras vai restaurar 300 hectares do Cerrado, lá no Jataí. Isso. Que vai começar no segundo semestre, né? E aproveitando essa parte aí da água, do gado, a Laiane está perguntando assim, e se houver somente uma parte para o gado tomar água e o restante for cercado para preservar a nascente, pode haver multa? Se essa área para o gado tomar água ela for de um rio, com certeza ela vai gerar autuação. Porque para você fazer esse tipo de atividade, eu já adianto que essa atividade em área de preservação dificilmente se obtém licença do órgão responsável. Aí as possibilidades é o quê? É cercar de maneira que seja distante, tenha distância suficiente referente à área de preservação permanente, né? Que a área de preservação permanente ela é intocada, né? E a partir dessa distância da área de preservação permanente, ela pode tentar um licenciamento no sentido de ter o gado lá, inclusive de puxar a água por bomba, então depende também de licenciamento, e aí ela tem uma atividade agrícola licenciada, pecuária, de pecuária licenciada, devidamente licenciada, em comunhão com a área de preservação permanente e reservas. Inclusive, essas reservas devem ser totalmente isoladas de qualquer tipo de pecuária. Fechou? Então, com esse exemplo, que a gente sempre pontua, inclusive salientando uma ocorrência que a gente teve também recente, lembrando, indo para São Paulo, passando Poço Castelo, indo em frente, a gente tem uma área bem grande lá de Cerrado, que está em um processo judicial de posse, tá uma lide bem complicada lá. Na última fiscalização nossa, um indivíduo foi multado em 350 mil reais, porque naquela área ele estava com 29 cabeças de gado no local e foi totalmente responsabilizado por esse mesmo artigo. Tá?
Mas também existem as boas práticas agrícolas, né, que atendem às exigências dos órgãos reguladores, no caso é o Ministério de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, a Anvisa, né, na saúde e o IBAMA na questão do meio ambiente. Então a gente vê aí aqui o uso regular de EPI, que é muito importante, né, a gente acha que saúde não tem nada a ver, mas é de suma importância esse item, né, na aplicação de agrotóxicos. O sistema agroflorestal, né, o plantio consorciado, que a gente consegue perceber aqui, também muito importante, a gente tem vários estudos nesse sentido, né, e são práticas positivas e aumentam a questão até próprio de fauna, né, se tem uma monocultura, só monocultura, é uma coisa que acaba até sendo prejudicial para quem está, as unidades que estão, as unidades de conservação, os maciços que estão ao entorno. Então, é sempre mais salutar, né, esse tipo de modalidade, bem como o próprio pasto aí em safra também com eucalipto, né? Então, com essas imagens aí que eu queria deixar esse fechamento, né, e essa mensagem aqui para vocês de reflexão, a preocupação com o meio ambiente atrelada às práticas e produção agrícola conscientes, externa a um profissional, independente se é engenheiro agrônomo, biólogo, enfim, atrelado a expectativas preservacionistas com maior consolidação de consciência sobre a importância de que tais recursos se mostram essenciais para a evolução na área, com o devido reconhecimento de outras esferas intrínsecas e relevantes, como a economia, política e sociedade. O meio ambiente não é só isso, não é só produção, é só economia, mas a gente tem o viés político e social a se ater, e é muito importante isso, ok? Bom, é isso, gente. Queria agradecer a oportunidade que a professora Cris disponibilizou aí. Deixo o meu contato, caso alguém queira tirar alguma outra dúvida ou, né, saber alguma coisa a mais, a gente está sempre à disposição, não só como policial militar ambiental, mas como colega de profissão, e a gente está à disposição. É isso. Patrick, eu que agradeço. Foi maravilhoso, extremamente informativo. E o Rodrigo fez mais um comentário aqui, que grande parte das propriedades rurais são irregulares com esse tipo de pastejo e dessedentação, né? A gente sabe que infelizmente isso acontece. E eu queria fazer uma pergunta, dá tempo ainda? Com certeza. Patrick, no comecinho você falou... Eu tenho outra depois também. Então tá bom. Sobre as capivaras, né? Capivara a gente sabe que acaba, dependendo da população, destruindo plantação, né? Sim. E ela não é proibida de caça, etc. Como sim. é feito o controle de uma maneira legal e que impeça a destruição de plantação? Bom, de maneira comparativa, a minha humilde experiência, a gente teve um problema, a gente não, né? Uma empresa teve um problema e nos recorreu pedindo solução de uma grande população de capivaras que estava próximo da própria parte das casas, dos funcionários da fazenda, e eles estavam com receio até de doenças, né, que poderiam ocorrer contra o pessoal. Eu sugeri o remanejamento, tá? O que dá para ser feito é remanejamento dentro das áreas que esse proprietário tem, com as devidas licenças e autorizações, fazer o remanejamento por uma área mais propícia. Vamos supor, ele pegou dessa área da fazenda que estava super lotada de capivaras, ele estava com esse receio de poder, né, gerar alguma doença, remanejou para perto o Rio dos Pântanos, ali é descalvado também, foi para perto dos Rio dos Pântanos ali, soltou eles numa área mais despovoada, e foi uma solução paliativa. Outra situação é o isolamento propriamente dito. Então, você isola nessas áreas de conservação que a
a fazenda tem, vamos supor, e procede em mecanismos que impeçam que a capivara acesse o cultivo. É difícil, mas é a orientação que é a única que se pode fazer. Controle de eliminação, única que é autorizada no país é o controle de o porco, né? É o Java-porco que fala. Java-porco. Eu te fiz essa pergunta porque durante o meu doutorado na Exalc teve uma infestação de capivara lá muito grande. Muitos alunos e muitos professores tiveram febre maculosa, né? Teve óbito, inclusive. E eu lembro que foi muito complicado, muito difícil mesmo. E nem a castração pode acontecer? A questão da castração ela é bem discutida. Depende de análise, no caso de órgão como a Coordenadoria de Fiscalização de Biodiversidade e algumas análises técnicas no sentido de diminuição da população. Uhum. Né? Eu não vejo impossível ser feito. Né? Eu diria que talvez até um controle biológico, né? Teria que colocar um animal aí que abatesse as capivaras, mas de maneira natural, mas... Porque porquinho é igual coelho, né? Mas a questão da castração já acaba sendo um pouco mais... É uma ideia interessante, mas aí acho que demanda um pouco uma análise mais do IBAMA, no caso, né? Para a questão da autorização, mas eu não vejo inviável, não. É porque é complicado manejar, hein? Difícil. Acho que o Luiz tinha uma pergunta também no áudio. Vamos lá. Bom, primeiro, parabéns pela palestra, muito boa. Obrigado aí pela participação, né? Eu vi ali umas fotos aéreas, as tiradas por drone, né, por VANTs. Eu queria saber mais sobre o uso dessa tecnologia. Como é que é feito? Como é que vocês trabalham? Como é que vocês usam essa tecnologia para ajudar o trabalho de vocês? Eu acho que você deve ter visto aquela do desmatamento, da supressão. Isso, que mostra, né, a área, como é que estava antes ou depois. Essa é uma imagem bem próxima do que a gente usaria no VANT. Na verdade, aquelas imagens, elas são imagens históricas que você consegue no Google Earth, que é uma ferramenta muito importante na questão histórica das imagens, né? Então, assim, mas a gente usa o VANT, inclusive a gente tem alguns policiais que fazem curso referente a isso para habilitação e monitoramento, mas o principal do VANT, por exemplo, que a gente usa é na prevenção, por incrível que pareça, mais na prevenção criminal. A gente fez um monitoramento recente lá em Bitinga, no represado do Tietê, e a gente conseguiu identificar um cultivo de 700 pés de maconha lá. E isso foi com a ajuda do VANT, porque o acesso lá, por ser o pantano, não sei se já ouviu falar do Pantaninho ali, mas por ser um local muito aquoso, difícil acesso, com barco fica difícil também por causa das plantas aquáticas, o VANT foi excepcional para essa identificação. Outra coisa também é nas próprias queimadas, né, naqueles locais que a gente não consegue subir com a viatura ou ir a pé, a gente acaba usando também o VANT para a gente fazer esses levantamentos geográficos também. Isso realmente a gente acaba fazendo. Mas é muito importante. A gente tem muitos trabalhos sendo nesse sentido, né, não só para a Polícia Militar Ambiental, mas como outros setores, da questão do monitoramento com drone. Então é muito importante, é uma ferramenta excepcional hoje. Patrick, tem uma pergunta do professor Caio agora. Oi, Tenente Cândido, Patrick, tudo bem? Oi, boa tudo noite. Bem, primeiro parabéns pela palestra, muito boa. Eu vou fazer a pergunta por áudio, que acho que é um pouco mais fácil de explicar, até porque o Luiz já puxou o gancho aí, exatamente a linha que eu ia perguntar. O professor Fernando fez a pergunta lá no começo também, sobre essa questão, puxando um pouco a sardinha, né, para o geoprocessamento, que a gente está, inclusive esse semestre a gente está tendo com
a disciplina com os alunos, né? Para que você falasse dessa sua experiência nessa área do uso do geoprocessamento, das geotecnologias que estão disponíveis para vocês na polícia, mais especificamente na sua área, né, da ambiental, a importância, assim, para que os alunos tenham essa conscientização que realmente é um caminho sem volta, né? A gente precisa desses recursos tecnológicos para, como você acabou de dizer, para áreas de difícil acesso, para fazer algum monitoramento, até para delimitar áreas, né? E também, além dessa importância, se realmente isso auxilia muito vocês, quais os recursos, além do Vant, que vocês têm, assim, vocês chegam a utilizar bases de dados do INPE, por exemplo, ou de alguma outra fonte de dados oficiais para satélites, para então alguma geotecnologia mais específica, ou vocês estão mais sobrevoos com Vant e alguns outros dados que não sei se você pode falar também, né? Se é alguma coisa um pouco que fica mais dentro da corporação, mas Não. algumas fontes que vocês podem utilizar de outros locais. Então, com relação ao georreferenciamento, a gente vê que é uma realidade que não tem volta, realmente é muito importante, né? Somado àquelas dificuldades com relação à falta de efetivo e isso ser não digo falta de efetivo, mas a quantidade de aumento de demandas que acabam ocorrendo com o aumento de informações, enfim. Então, a gente acaba usando esse método de monitoramento inteligente, vamos dizer assim. É um método de monitoramento inteligente no qual um policial de um computador consegue extrair informações, né, de satélites ou georreferenciadas e identificar indícios de alteração no terreno, né? A gente usa as informações de satélite para queimadas, por exemplo, a gente usa o ACO-MT, a gente tem o NOAA também, que com as experiências que nós fomos tendo dos satélites, a gente foi verificando a eficiência quanto aquele realmente ali teve uma queimada. Pô, a gente foi com tal satélite, ele não teve tanta eficiência. Pô, mas com o ACO-MT, com o NOAA, a gente teve uma eficiência interessante. Então vamos manter. Né? Então aí a gente, com esses subsídios, essas ferramentas, a gente tem conseguido adiantar muitas demandas operacionais no que diz respeito à degradação ambiental. A gente acaba usando algumas outras ferramentas como o SIGS, a gente usa ferramentas para mensuração, né? Antigamente o policial ele ia com uma régua digital, ele tinha que ir de ponto a ponto. Hoje a gente só marca os pontos com GPS de maneira muito mais rápida, já tem os quadrantes de uma área que foi degradada, e aí a gente já consegue exportar essas coordenadas para o sistema e consegue mapear com mais precisão, e essa precisão evita erros que possam causar o auto de infração até mesmo nulo. Então, juridicamente, a gente faz as mensurações de maneira correta, de maneira precisa, e facilita até na persecução do ato administrativo em si. Perfeito. Até você acabou passando, já adiantou uma resposta que eu ia perguntar sobre o uso de software SIG, então ficou muito claro aí, e acho que para os alunos aí a importância na prática aí, que às vezes a gente discute em sala de aula, mas é bom ouvir alguém que tem uma experiência, já tem muita bagagem nisso e falar realmente como vocês aplicam isso. Então essa era minha questão, mas parabéns pela palestra, muito boa, muito explicativa, e da minha parte era isso. Muito obrigado. Obrigado, Cris. Imagina, Caio. E até o Igor comentou aqui que já viu a utilização de drones na identificação de áreas com corpos em decomposição.
De maneira geral, tem sido usado o drone, né? Muito eficiente. Pois é. Custo Diz que vai ser a nova em forma de entrega do iFood, né? Vamos ver. O professor Tadeu falou parabéns pela palestra, Patrick, um excelente tema que ficou evidenciado pela interação dos alunos. Prazer em revê-lo agora no ambiente acadêmico. Abraço. Meu amigo Tadeu, forte abraço. O Rodrigo perguntou qual a sua opinião sobre a efetiva aplicação do Código Florestal em relação ao CAR e os programas de regularização ambiental. O que a gente tem percebido, a ideia da aplicação do CAR propriamente dita, ela é eficiente, eu vejo ela como necessária. Porém, o problema que tem sido esbarrado aí são os adiamentos, né? Porque eles dão até tal dia, para tal mês, tal ano, para a gente estar fazendo as declarações de CAR, e sempre está havendo acaba sendo proteladas. A ideia em si, eu acho totalmente positiva, até mesmo porque, mesmo ela sendo autodeclaratória, ela é muito consultada pelos agentes executivos aí da Polícia Ambiental, no sentido de fazer conferência de algumas áreas, como reservas legais, entre outros domínios, como até mesmo pastagens, para a gente ter o norte e o discernimento do que realmente é certo ou não, ou que identificar ou não dentro de uma propriedade. É difícil criticar a lei, né, a partir do momento que ela é bem taxativa. O problema é que essa lei acaba não sendo concretizada num todo, até mesmo porque a própria Polícia Ambiental ela tem a previsão legal de autuação em caso de não ter o CAR, né, de a pessoa não declarar o CAR. Porém, por demandas externas, né, que não é nem do executivo, né, acaba sendo por outras demandas, a gente acaba tendo que protelar essa cobrança. Mas a ideia do CAR eu vejo totalmente coesa. E tem uma última pergunta aqui do Estevam, que embora seja muito difícil de se realizar essa questão da castração, é discutida para os javaporcos também, ou a única solução para eles ainda é a caça legal? Então, a questão do próprio javali e do javaporco, por serem animais exóticos, a lei permite esse controle, né? Então, não seria considerado uma caça. Então, a partir do momento que a gente tem a invasão de uma fauna diversa do que é o normal e que pode comprometer a fauna nativa, se estabeleceu a dinâmica de controle, né? Então, entre aspas, esse animal acaba sendo considerado uma praga e se permite controle, né? A meu ver, eu não vejo problema de haver um controle nesse sentido, né, de castração. O problema é incentivo e quem vai fazer esse controle. Eu acho que um proprietário de uma fazenda dificilmente faça o controle desse tipo de animal, considerando a destruição que ela proporciona no cultivo, né? Agora, aí a questão do animal nativo, ele é totalmente protegido pelas leis ambientais, então não tem que ser tomado nenhum tipo de medida no sentido de controle. O controle é só para exótico. Muito bom. Depois, tem um monte de elogios aqui para sua palestra. Realmente foi muito boa, muito interessante. O pessoal interagiu bastante. Achei top. Muito obrigada, viu, Patrick? Foi extremamente enriquecedora. Fala aí, Luiz.
Eu gostaria de saber um pouco mais sobre as questões do seguinte, né? Eu acabei lendo hoje a reportagem, né, da cobra do milho ali, que foi encontrada aqui na casa em São Carlos, né? Sim, Também tem aquela questão do acontecimento que teve em Brasília, eu acho que foi, né? A cobra picou o aluno sim. graduado lá em veterinária e tal. Eu gostaria de saber como é que é feito essas denúncias, né? A abordagem, como é que é feito todo o processo até o recolhimento do animal, como é que ele é despachado depois, porque até então eram cobras que não, animais que não são brasileiros, né, não são nativos. Eu gostaria de saber como é que é feito todo esse processo, a cadeia inteira que é feita. Sim, sim. A gente tem a denúncia, né? A denúncia de que, vamos supor, nesse caso, teve uma residência que a pessoa estava com essa cobra exótica, né? Então, aí, desse atendimento da denúncia, a equipe vai até o local e a gente sabe que pô, a pessoa não é uma pessoa criminosa, às vezes é leiga, e ela é totalmente receptiva, recebe a gente, ó, você tá com uma cobra? Pô, eu tô, não sei o quê, mas é errado, a pessoa às vezes até por falta de conhecimento. E aí a gente explica as circunstâncias, ó, você não pode introduzir, entrar aqui no país, não sei nem como você conseguiu, independente da forma que você conseguiu, você não pode ter um animal exótico aqui de maneira doméstica na sua residência. Então você vai ser responsabilizado administrativamente. Como no caso nosso a gente não tem meios de questão de encaminhamento, o que acontece? Na maioria das vezes, essa cobra ela fica depositada, então a gente deposita, ele fica como um fiel depositário desse animal, então ele continua cuidando da cobra, fica com a cobra, processo administrativo continua, processo penal continua, até que chega no juiz. Aí o juiz vai ver, pô, mas a polícia ambiental deixou a cobra lá com o infrator, né? Aí vem a determinação para que seja encaminhado, então ela em tese ela é encaminhada, vamos dizer, coercitivamente para o órgão que recepciona de maneira obrigatória esse animal, como um parque ecológico, alguma coisa assim, para dar um encaminhamento depois para um local autorizado, tá? Que o problema dele é a questão de autorização, ou fica no parque ecológico para exposição de pessoas que têm interesse de ver, enfim. A maioria dos animais boa parte dos animais em parque ecológico acaba acontecendo isso. Então o trâmite mais ou menos é isso. Tem alguma dúvida? Quem cala consente. Quase como todos os processos, né, de legislação ambiental tem um monte de burocracia, né? Na sua Sim. opinião, essa burocracia mais atrapalha do que ajuda? Eu não vejo como atrapalhar. Para obter, para a gente ter, porque assim, a gente tem que partir do pressuposto que animal a gente tem que estar solto, né? Animal foi criado para estar na natureza. As circunstâncias para você ter um animal, né, que seja para fins de contemplação ou para você criar, para vender, enfim, elas demandam exigências que permitam que esse ambiente que você vai criar ele seja propício, né? Se você quer ter uma corn snake, por exemplo, você tem que comprar de uma pessoa que é autorizada a criar. Então, eu acho totalmente salutar você ter todos os requisitos que são exigidos pelo IBAMA para você ter um ambiente para ter sua criação de cobras ou sua cobra, do que você pegar, eu vou pôr aqui num aquário, eu acho que ela vai estar bem, ela vai sobreviver, ou aquela jiboia que eu mostrei também, que estava num cubículo ali. Então é bem complicado. Então por isso que eu acho que assim, a gente tem que a gente tem que pensar primeiramente no bem do animal, no meio ambiente, nessas circunstâncias, né? E eu acho que assim fica mais essas exigências legais acabam sendo positivas, vou dizer assim, não tem como criticá-las. É isso aí.
Ó, Patrick, tem até aluno já querendo ser policial ambiental também, viu? Muito fácil, é muito fácil. Ambiental, tranquilo. E eu digo, é legal, não, é legal. É uma, assim, eu sou policial há 14 anos, entrei com 19 anos no Barro Branco lá. Na minha primeira semana de aula, eu tive aula de meio ambiente, eu amei a questão de meio ambiente. Me formei e achei, pô, mas eu já vou ser policial ambiental sem saber de nada, sem me aprofundar. Aí eu falei, vou tentar me qualificar. E aí eu tentei, me qualifiquei e tal, e acho que hoje eu tenho muito mais cabedal para conversar, para comentar algumas questões, em que pese eu estar há pouco tempo na Polícia Ambiental, são muitas informações, muitas leis esparsas, muitos procedimentos, mas hoje eu estou satisfeito, assim, uma satisfação profissional excepcional. Eu acho muito legal o feedback que você tem imediato quando você faz cumprir a lei, né? Faz cumprir que o meio ambiente seja recuperado, enfim. Essa satisfação profissional, eu acho muito legal. Enfim. Com certeza. Fechou um ciclo, né? Você começou como policial e fez engenharia agronômica, fez direito também, que é bem legal. Seguimos estudando em frente. E aí, gente, vou fazer a última pergunta aqui para a gente parar de te explorar, tá bom? Que o Pedro perguntou, a exemplo do bambu, o eucalipto cultivado precisa de autorização para corte? Não, se o eucalipto for cultivado em áreas comuns, né, que não são áreas, como eu disse, de reserva legal, não há problema algum. Se ele tiver em reserva legal, depende de autorização. Se você resolver plantar um abacateiro no meio de mesmo que seja frutífera, lá no meio de uma reserva legal, aí você se complica quanto a retirá-la. Então, tem essas questões de proteção mesmo. Então é isso. Tem bastante elogio aqui para você, que foi uma ótima palestra, aprendizado que faz a diferença na carreira do engenheiro agrônomo. Realmente fez, a gente viu na prática, né? Quanto é importante saber a legislação, quanto é importante saber essa preservação do meio ambiente. Bom, muito obrigado, professora. Obrigada a você, foi muito bom mesmo. Obrigada, viu, Patrick? Estamos à disposição, gente. Fiquem com Deus. Contem conosco sempre. Forte abraço. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.